Tá bom, pessoal, vamos começar hoje. Vamos colocando essa nossa formação na presença de Deus. E hoje, especialmente, eu gostaria que invocássemos o Espírito Santo, esse Espírito que impulsiona, esse Espírito que concede todas as graças, esse Espírito que é o amor mesmo de Deus, e que esse amor possa mexer com a gente, nos levar sempre para nos unir mais com Deus. E eu gostaria de começar fazendo a invocação ao Espírito Santo, que está no livrinho das orações. É a primeira oração que a gente faz na manhã, invocar o Espírito Santo. Então, gostaria que com essa intenção de ter o Espírito Santo, comecemos esse momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Criador, visitai as almas dos vossos, enchei de graça celestial os corações que criastes. Sois o divino Consolador, o dom do Deus Altíssimo, fonte viva, o fogo, a caridade, a unção dos espirituais. Com os vossos 7 dons, sois o Deus da direita de Deus, solene promessa do Pai, inspirando nossas palavras. Acendei a luz nos sentidos, insuflai o amor nos corações, amparai na constante virtude a nossa carne enfraquecida. Afastai para longe o inimigo, trazei-nos prontamente a paz. Assim, guiados por vós, evitaremos todo o mal. Por vós explicar-se ao Pai, e conheceremos o Filho. Dai-nos crer sempre em vós, Espírito do Pai e do Filho. Glória ao Pai, Senhor, ao Filho que ressuscitou, assim como ao Consolador, por todos os séculos. Amém. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Pai, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e usemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, pessoal. Então, eu estava dando uma olhada aí no cronograma dos temas, e esta seria quase a última formação que a gente vai ter, ou pelo menos as que a gente tinha planejado. Lembrando que a semana passada a gente falou sobre o jeito de viver a espiritualidade da cruz, que é a cadeia de amor. Estivemos falando um pouquinho, assim, de um jeito bem geral, sobre a cadeia de amor, as diferentes regras, que estamos convidadas para viver, para aprofundar. Mas ontem, não, da outra vez, eu mesmo lembrei que não dava para aprofundar direito nesta formação que estamos tendo, tudo o que é a cadeia de amor, porque é muito, de fato, o que a gente está recebendo, o que eu estou querendo passar para vocês é uma visão geral do apostolado da cruz. Aos poucos vocês vão poder ler mais sobre a vida de Conchita, a espiritualidade da cruz, e compartilhar os temas com suas pequenas comunidades. Hoje a gente vai falar sobre os estatutos do apostolado da cruz. Desde a criação do apostolado da cruz, pela Beata Conchita, pelo padre Alberto Mir, que é o fundador, se criaram uns estatutos, porque esta espiritualidade e este apostolado da cruz é uma obra que foi instituída na igreja, foi aprovada pelo Papa para poder ser vivida no mundo todo. Então, está chegando até aqui, até o Brasil, esta obra, e
Hoje quero também dar uma apresentada sobre o que é, um pouco sobre os estatutos. Não vai dar para nos deter em cada um dos pontos que fala esses estatutos, mas se ter uma visão geral do que está aqui dentro deste livrinho. Esses estatutos, ao longo do tempo, têm se ido adaptando. O original, ou o primeiro que escreveu a Beata Conchita, é diferente deste que a gente já tem agora, porque já passaram por várias atualizações. Um evento importante que fez que mudasse muito, ou algumas coisas se atualizassem, foi o Concílio Vaticano II, que deixou que a Igreja se refletisse sobre si mesma e pensasse como seria o melhor jeito de estar no mundo. O Concílio Vaticano II nos levou para pensar isso. Então, a partir daí, os estatutos foram também se atualizando. Esses estatutos que eu tenho aqui são os estatutos últimos. Esses são os últimos que foram revisados, atualizados por alguns missionários do Espírito Santo e várias pessoas do Apostolado da Cruz. As coisas que a gente já passou em algumas das formações foram tiradas dos estatutos, para que vocês pudessem, ao longo da formação, como ir adentrando um pouquinho em cada um dos temas desse estatuto. Começa com uma introdução geral, falando sobre isto, que o que temos aqui é fruto de um trabalho bem feito, bem pensado, refletido, não só por algum tempo, por alguns dias, sino por alguns anos. Tem se estado refletindo sobre isto por um grupo de pessoas que tentaram dar seu melhor e chega até nós, isso que está aqui. Também são algumas cartas de apresentação que está dando o diretor-geral do Apostolado da Cruz naquele tempo, era o padre Fernando Torre, missionário do Espírito Santo, que foi em 2014. Então, esta é a atualização do 2014. Também você tem uma carta que faz o padre Fernando Torre, que foi o diretor-geral do Apostolado da Cruz, e que fez ao diretor da nossa região. Se você se lembra, o Apostolado da Cruz está em diferentes lugares do mundo e está dividido em 3 grandes regiões. A região Félix e Jesus é a região que a gente pertence. Está a região Conchita e a região, nós chamamos do México, do sul do México. E a nossa região tem seu diretor, e o diretor da região é nosso superior provincial dos missionários do Espírito Santo, um sacerdote. Falando sobre isso, quero compartilhar com vocês que na segunda-feira, começou nosso capítulo provincial. A minha congregação, como missionários do Espírito Santo, estamos também estruturados em 3 províncias. Imaginemos o país do México está dividido pela metade, norte do México, sul do México e Estados Unidos. A província que eu pertenço é ao norte do México, é Itália. A província do sul do México tem Colômbia, tem Panamá, Costa Rica, tem outros países. E Estados Unidos é só Estados Unidos, da província dos missionários do Espírito Santo. Cada província tem seu próprio conselho, que é o superior provincial, seus conselheiros, o ecônomo,
e são eles que tentam animar a vivência das comunidades da província. Então, segunda-feira, agora, começou nosso capítulo provincial. Nesse capítulo, demora mais ou menos uns 15 dias. Nesse capítulo provincial vai ser a eleição do novo conselho provincial. Então, vamos ter ou um novo superior, ou vai ser reeleito, o que já estava, tem a possibilidade. O que já estava, o padre Eduardo, esse é o primeiro período. Então, é muito provável que ele fique, porque ele é muito bom. Mas vamos esperar também. E depende do conselho, vai começar a tomar algumas decisões. E então, quem vai ficar à frente como diretor da região Félix Jesus para o Apostolado da Cruz vai ser esse novo superior provincial. Temos nosso superior geral, que é também diretor geral do Apostolado da Cruz, e temos os superiores provinciais, que são os diretores de cada região. Então, ainda não sabemos quem vai ser o diretor da nossa região do Apostolado da Cruz. Então, os estatutos têm, deixa eu ver, tem 8 capítulos e alguns anexos. Alguns dos capítulos a gente já passou para vocês. Eu já passei para vocês em alguns dos temas que a gente já partilhou. O capítulo 1 é a natureza, a origem e o emblema do Apostolado da Cruz. Ou seja, onde nasceu, que com a Beata Conchita, quando nasceu, em que ano. É um pouco assim, uma breve história bem simples sobre o nascimento do Apostolado da Cruz, está aqui, e o emblema aqui, a cruz do apostolado. Só que aqui não tem o desenvolvimento da simbologia da cruz do apostolado, nesse primeiro capítulo, mas ele está em o primeiro anexo, também dos estatutos. Aí vem o que significa, assim, em grandes rasgos, cada uma das partes da cruz do apostolado. Então, esse primeiro capítulo é uma introdução, natureza, origem, o emblema do apostolado da cruz. Depois, o capítulo 2 está falando sobre o compromisso e como pertencer ao apostolado da cruz, que foram coisas que eu já passei para vocês também. Então, tem algumas coisas, compromissos que o apóstola da cruz, é para viver. Vou falar assim algumas das coisas que estão aqui para lembrar do que já foi falado antes. Então, pertencer ao apostolado da cruz tem alguns compromissos. O fundamental deste compromisso é seguir a Jesus sacerdote vítima, contemplativo e solidário. Isso a gente já falou sobre isso, sobre como é Jesus sacerdote vítima. É cumprir com a vontade do Pai, ser dóceis às inspirações do Espírito Santo, abraçar por amor a cruz de cada dia, começando por realizar evangelicamente os deveres de Estado, oferecer a Jesus Cristo e nos oferecer junto com Ele em todas as realidades da vida. Oferecer a missa e a comunhão pelos sacerdotes ministeriais e pelas vocações. Dar testemunho da fé e transmitir o Evangelho. Nos comprometer em construir um mundo mais justo e digno. E assim estender o reinado do Espírito Santo, construindo o povo sacerdotal em união com a Virgem Maria e a exemplo dela. Então, essas características, a gente já falou sobre algumas dessas características nas formações anteriores. Então, são os compromissos que a gente tem. A gente tem como apóstolo da cruz. E isso aqui, de um jeito assim também bem simples, para poder compreender isso.
Também fala sobre como é o jeito de pertencer ao apostolado da cruz, que tem que se preparar, tem que fazer um retiro, tem que fazer uma petição para pertencer uma petição ao Conselho Central do Apostolado da Cruz, eles aceitam e se faz um rito dentro de uma missa onde se fala publicamente o compromisso, se recebe a cruz do apostolado, se recebe a cédula e se recebem os estatutos. Sobre isso também já falamos. Então, o capítulo segundo tem mais a ver com isso, com esses compromissos e essa pertença, como pertencer. O capítulo 3 fala sobre a experiência de Deus e a necessidade da experiência de Deus. Sim, Thelma, pode falar. Sim, eu lembro que o senhor falou de 1 ano de estudo. Então, essa tomada da cruz só poderá acontecer depois de 1 ano de reuniões e de formação, estou certo? Exatamente. Sim, sim. Exatamente. Para poder pertencer à obra, a pessoa precisa ser fiel, ser perseverante, participar da pequena comunidade e começar a formação, conhecer o apostolado da cruz, para que antes de pedir fazer parte do apostolado da cruz, que realmente experimente, saiba o que é o apostolado da cruz. Isso é bem importante. Agora me lembrei de algumas coisas que acontecem aqui. Não sei se vocês já perceberam isso ou acontece lá com vocês. Mas o outro dia chegaram uns jovens, um casal, amigos, eles eram amigos, um casal, que falaram para mim: padre, a gente quer se consagrar Nossa Senhora, com aquele negócio da corrente de quem é? Grignon de Montfort. E então falei para eles: tá bom, e aí, como é que vocês estão pensando fazer isso? Então a gente já comprou a corrente, já compramos o livrinho do Grignon de Montfort, e a gente está pensando fazê-lo na próxima festa de Nossa Senhora. E acho que faltava tipo uma semana, 15 dias. E eu falei para eles: espera aí, vocês ainda não sabem o que vão viver? Vocês já leram direito o que tem que viver? Não, mas nos falaram que a gente poderia se consagrar. Falei: tá bom, vamos fazer uma coisa. Vamos deixar passar esta festa de Nossa Senhora e depois, daqui a 2 meses, acho que eram 2 meses ou 3 meses, acho, era outra festa de Nossa Senhora. Eu pedi para eles: vocês vão começar a ler o livro e vão começar a viver o que está aí. E daqui a um mês, próximo mês, vocês vão vir e vão falar para mim como que estão vivendo isso. Se vocês gostarem e continuarem, vão viver mais um mês, como se já estivessem consagrados. Mas vocês têm que ler. E depois, já no 3º mês, a gente já vai e faz realmente a consagração, fazendo sua carta e tudo. Tá bom. Então, passou um tempo, chegou o 1º mês, chamei eles, porque fazem parte da paróquia. E aí, como está indo? Como foi com sua prática da consagração? Então, padre, não deu tempo para ler. Tá bom. Mas vocês vão ler? Vamos ler sim. Tá bom, então se prepare, porque próximo mês eu vou chamar vocês. Passou mais um mês e falou: nossa, padre, é muito difícil. Isso que perde aí. Falei: estou falando e você já queria se comprometer antes de conhecer. Então, tem pessoas que começam a conhecer alguma coisa, alguma espiritualidade, algum jeito de vivência, e querem logo se comprometer e fazer um compromisso, uma consagração. Então, o que o apostolado da cruz coloca não é à toa. Não, por isso não é à toa, porque já tem experiência.
experiência de mais de 100 anos, sabe? E falará, antes de se comprometer, de fazer, pedir entrar no apostolado da cruz, tente viver o que o apostolado da cruz pede para vocês. Não quer dizer que se você ainda não tem essa tomada de cruz, não recebe o seu estatuto, não quer dizer que você não vai entrar em relação com Deus. Não, não. É para entrar na obra, porque a consagração tem que ser séria. Não é só por um fogo, um sentimento gostoso que eu experimentei num dia e sobre isso eu já vou me consagrar totalmente. Não. Pensar, compreender, discernir, experimentar e ver se o apostolado da cruz realmente é para a gente, é para as pessoas. Então, por isso, os estatutos pedem que seja um ano de formação para poder receber essa cruz. Certo? Tá bom. E então, agora no capítulo 3º, que fala sobre a experiência de Deus, coloca realmente que o centro é isso, em nos relacionar com Deus, viver realmente uma experiência com Ele. E que a gente, desde nosso batismo, a gente já tem tudo o que precisa para se relacionar com Deus. Nós já somos sacerdotes, profetas e reis pelo nosso batismo. Então, a vivência de nosso sacerdócio batismal é vivido no apostolado da cruz, né? Que o carisma sacerdotal do apostolado da cruz nos leva a oferecer isso, a oferecer Jesus e fazer de nossa vida uma oferta constante a Deus. Esse é o sentido próprio da espiritualidade da cruz, fazendo sempre a vontade do Pai. Ser instrumentos de paz, de comunhão, de reconciliação, através de ações solidárias, especialmente aqueles que são mais necessitados. Isso é uma experiência de Deus, está dentro da experiência de Deus. A experiência de Deus não é intimista, se utiliza esse termo, onde é só Deus e o mundo que se vire. Não, a experiência de Deus vai nos levar sempre a não ser indiferentes às necessidades dos nossos irmãos, das nossas irmãs, a tentar ajudar, fazer alguma coisa, ou seja, ter um amor ativo que se manifeste na ajuda para os nossos irmãos e nossas irmãs. Por isso, se chama apostolado da cruz. Apostolado é de apóstolo, de ir e não só de pregar, não nos formamos para ser pregadores, pregadoras, nós formamos para ser cristãos, nós formamos para ser melhores pessoas. Então, é um apostolado que nos leva a estar ao serviço das pessoas. Então, por isso é uma obra muito integral. É uma obra que vai ajudar a nossa maturidade humana, nossa maturidade em relação à nossa comunidade, à igreja, a estar sempre em união com Deus, a viver o amor manifestado em muitas virtudes, de muitos jeitos, e sempre procurando a salvação da humanidade, e não só de boca para fora, sino também com as nossas atitudes. Então, uma obra assim muito integral mesmo, que abarca todos os aspectos da nossa vida. É isso que é muito legal. Depois, tem algumas práticas que estão aí por essa intenção. A prática de devoção para Nossa Senhora. Então, a cadeia de amor já tem uma regra que tem a ver muito com Nossa Senhora. Então, também faz parte da nossa vida. Tema, você queria falar alguma coisa? Pode falar. Sim, padre. Eu lembrei que hoje é dia dos protomártires, né? Isso. Primeiros mártires de Roma. E quando eu cheguei em casa, eu fui à missa, né? E meu marido me falou que
parece-me que, eu não sei se o senhor e as meninas estão sabendo, mas incendiaram, eu não sei se 4 igrejas católicas no Canadá. E como nós temos uma filha que mora lá e que é católica, não é? Então, me veio assim uma coisa tão, eu digo, meu Deus, o Canadá precisa ser novamente reevangelizado, É, porque então é o apostolado da cruz, a gente tem que pensar nisso. Primeiro rezar, eu penso, né, padre? Rezar e sim. também a gente se entregar e doar e rezar por aquele povo, né, pela humanidade toda, eu penso assim. Exatamente. A nossa oferta a nossa vida é para a humanidade em geral, né? As nossas ações às vezes não chegam até lá, às vezes são mais próximas à realidade da nossa pequena comunidade, à realidade da nossa paróquia, aí onde a gente pode fazer as ações efetivamente. Mas isso não quer dizer que a gente não possa oferecer nossa vida também pelas necessidades dos nossos irmãos e irmãs que estão lá precisando de apoio, precisando de força, precisando de fé, de coragem, né? Então, nossa vida é para a humanidade toda. E uma coisa que acontece com Deus é que quando a gente entra na dimensão de Deus, então a gente alcança muitas pessoas, porque não é só as pessoas que estão agora, porque em Deus não existe o tempo. Tudo é presente para Ele, passado, futuro. Então, Jesus falava para Conchita. O que você está vivendo agora, os sofrimentos, as cruzes, a entrega que Conchita fazia da vida dela, fala isso, vai alcançar graças para muitas pessoas que vão vir depois de você. Seus filhos e suas filhas espirituais. Então, também, a nossa fé nos leva a pensar que nossa oferta também de vida, junto com Jesus, alcança pessoas e vai além do tempo presente, né? Então, isso é somente pela fé a gente pode viver isso e alcançar isso. Então, a experiência de Deus é bem importante, é muito importante. De fato, é o que dá sentido a tudo que a gente vai fazer e viver no apostolado da cruz. No capítulo 4, fala sobre a vivência comunitária. Então, é aqui onde a gente se coloca nesta dimensão de que a gente é um povo sacerdotal. Nós vamos utilizar muito essa expressão. Como somos batizados, esta ideia de povo sacerdotal está tirada de alguns textos do Antigo Testamento e especialmente do Novo Testamento. Onde o nosso sacerdócio batismal é vivido em conjunto. E então a gente se faz e se torna uma família, uma construção. Essas imagens que o São Paulo coloca, que somos um só corpo, que somos uma casa, onde cada um tem sua função. Nós fazemos parte desta igreja, desta humanidade. Então, não é para viver a espiritualidade da cruz sozinhos. É para poder criar pequenas comunidades onde possamos realmente compartilhar a vida, saber que não estamos sozinhos, saber que não somos os que sabemos tudo, sino que podemos aprender dos outros, das reflexões dos outros, da vida, das experiências dos outros, das outras, e que a gente sabe que pode caminhar junto com outras pessoas. Então, por isso, o apostolado da cruz nos leva a criar pequenas comunidades. Então, por isso o método do apostolado da cruz
é isso, trabalhar em pequenas comunidades onde possamos estudar, refletir, orar juntos e trabalhar juntos para nos oferecer juntos também, junto com Jesus, e alcançar aí graças para a paróquia, para a humanidade. Então, este capítulo 4 fala sobre isso, sobre a vivência comunitária, a importância da vivência comunitária, né? Deixa eu ver se daqui tem alguma coisa, além disso que eu falei. Fomentamos a fraternidade, o encontro com o próximo, compartilhando a alegria, a fé, a espiritualidade. Também aqui na vivência comunitária, está colocado que o apostolado da cruz e os missionários do Espírito Santo trabalhamos juntos e caminhamos juntos. Que somos duas obras irmãs que podemos nos apoiar uns com os outros. Caminhar juntos, trabalhar juntos, rezar juntos. Essa cooperação, né? Entre as duas obras, então, também faz parte da essência do apostolado da cruz e dos missionários do Espírito Santo. E saber que a gente forma parte de uma família, que é a família da cruz, que já falamos sobre isso. Todos esses institutos que vivem na espiritualidade da cruz, todas essas religiosas, esses leigos de diferentes lugares do mundo, todos esses jovens, os missionários do Espírito Santo, fazemos parte de uma grande família. Então, também faz parte dessa vivência em comunidade. Agora, o capítulo 5. O capítulo 5 fala sobre a dimensão apostólica, ou seja, a incidência social e eclesial. Aí já vai colocar direito que essa união com Jesus, essa união com a igreja, essa vida em comunidade, também se manifesta no nosso testemunho de vida e nossas obras de serviço que podemos fazer. Ou seja, esta é uma obra que está pensada para refletir, para orar, para beber de uma espiritualidade, mas também para trabalhar em prol de algumas circunstâncias. Em algumas das formações, falei para vocês sobre um grupo de apostolado da cruz que parte da formação deles era aprender a linguagem de Libras, porque iam trabalhar em um lugar com pessoas com deficiência auditiva e de voz. E então, depende da realidade e as circunstâncias de cada lugar, é possível criar alguma coisa, algum sistema, algum projeto, algum evento para que seja em prol real, um serviço real aos nossos irmãos e às nossas irmãs. Em alguns lugares, quem mais precisa de ajuda muitas vezes é o sacerdote, é o próprio sacerdote da comunidade. Então, às vezes, estar aí acompanhando, estar aí ajudando ele em algumas questões que sejam para ele. Por exemplo, em alguma das comunidades dos missionários do Espírito Santo, temos alguns padres que já são bem maiores. Então, algumas pessoas do apostolado da cruz se disponibilizam para levar esse padre aos lugares onde vai celebrar, por exemplo. Ajudar ele para levá-lo de um lugar para outro, porque não pode dirigir. Então, se disponibilizam para levar o padre para celebrar em alguma das comunidades. Ou, algumas vezes, para acompanhá-lo, para ir para o médico, para ir para o hospital. Em alguns lugares também, eu conheci uma senhora que era enfermeira,
e ela cuidava de um padre maior, ia visitar ele na medida do possível dessa senhora, para ajudar aí o padre, ajudar a cortar o cabelo, fazer as unhas, para ajudá-lo em alguma necessidade que o padre estivesse precisando. Eu, quando estive no noviciado, lá no México, um dos apostolados que eu tinha, eu ia visitar um sacerdote diocesano. Ele era um padre já maior, e tinha, como se chama aquela doença que começa a tremer muito? Parkinson. E então ele estava, como era diocesano, um padre diocesano, lá na diocese dele não tinha uma casa para descansar os padres maiores. Então ele voltou com a família dele, só que ele estava muito descuidado, quase abandonado. Então, nós, como novícios, missionários do Espírito Santo, íamos com ele cada final de semana, um sábado ou um domingo, não me lembro. Ajudávamos a limpar aí, fazer faxina do quarto dele, dar de comer, e celebramos a missa, que ele celebrasse a missa para a gente. Então, era um momento também bem bonito de acompanhar um sacerdote anciano, um sacerdote doente e abandonado também. Era muito ruim a situação dele. Então, esse tipo de serviços também faz parte do apostolado da cruz, porque se nós estamos para oferecermos a vida pela salvação da humanidade, especialmente pelos sacerdotes, então também o cuidado dos padres é importante. O cuidado material dos padres é importante. Cuidar dos padres novos também é importante. Rezar por eles, para que não nos deixemos levar aí por algumas meninas que às vezes chegam, sabe? Cuidar a vocação, acompanhar, puxar a orelha dos padres. Então, faz parte do apostolado da cruz. A maternidade espiritual, a maternidade sacerdotal é muito isso, como mãe, sabe? Ó, meu filho, faz coisas direito. Então, voltar. Isso ajuda muito, muito. De que os padres sintam que alguém está cuidando de bem para eles, procurando o bem realmente para os padres. Então, nos mantém uma proximidade aí com o sacerdote. Por isso é importante que o apostolado da cruz esteja inserido em alguma paróquia, para poder trabalhar junto com o seu pároco, para aprender a ter esse carinho por ele, esse cuidado por ele, que não seja um grupo de elite, sabe? Assim, VIP, nós somos quem sabemos, e nós somos quem rezamos direito, e nós somos quem temos uma espiritualidade melhor. Não é isso. É servir de um jeito mais tranquilo, mais sereno. A cadeia de amor nos leva muito a isso, de fazer muito bem sem que ninguém saiba, o ocultamento. Aí, Thelma, você quer falar alguma coisa? Pode falar. Eu não chamaria de coincidência, mas a providência. Certo. O sacerdote que fez o casamento, padre, a gente chama presidir o casamento. Sim. Isso. Pronto. Ele presidiu o casamento da nossa filha que mora no Canadá, e ele é canadense, jesuíta. Certo. Então, eu fui visitá-lo, e ele já estava ele tem, eu acho que 82 anos, ele estava já com um andador, ele nadava diariamente na praia de Iracema. Nossa, que legal. Só que a pandemia o fez parar. Então, o que acontece? Ele está com uma espécie de artrose. Sim. E eu, então, eu fiquei assim, eu digo, meu Deus, eu preciso chegar junto do padre Paul André, porque ele é estrangeiro, quer dizer, sozinho. É verdade que ele está na casa dos jesuítas, tem todo um aparato,
Mas ele disse para mim, padre, ele chorou. Saiu uma lágrima que da máscara, ele fez assim. É, E então, eu convidei, pedi para ele ser o meu diretor espiritual. sim, E ele ficou tão feliz. Então, houve assim eu digo, meu Deus, eu preciso dele e ele precisa de mim. E foi um exatamente. momento assim tão bonito, e o senhor está me falando de algo que eu nem não tinha tomado consciência. Quer dizer, eu já comecei a vivenciar o apostolado da cruz com o padre Paulo André, sem nem É, me sentir que estava fazendo, padre. Que bonito. olha, que Graças legal. a Deus. Exatamente. É, São deocidências, né? Providência. Então, nós temos uma dimensão apostólica e na igreja temos responsabilidades, mas também depende do estado de cada um, e o trabalho de cada um, de cada uma, pode entrar com uma espiritualidade, ou seja, com o jeito de vivência do trabalho de cada uma. Se tem oportunidade de trabalhar na assistência social, então a espiritualidade da cruz também manifesta esse trabalho, fazer com carinho, do melhor jeito possível, honestamente. Se está na política, se está na saúde, se está na educação, em qualquer âmbito da vida onde vocês estiverem, pode ser vivida a espiritualidade da cruz. Tentar viver as virtudes, fazer as coisas de um jeito, do melhor jeito possível, oferecer tudo para a salvação da humanidade, se manter nessa experiência com Deus. Então, a diferença dos religiosos, sacerdotes, os leigos podem entrar em qualquer âmbito da vida. Então, também que saibam que o apostolado da cruz não é só esse dia que vão se reunir, essa hora que vão se reunir para compartilhar algum tema, sino que chegam a um momento de pequena comunidade, compartilham o tema, reflexionam juntos, refletem juntos, aprendem alguma coisa e depois levam para a vida onde vocês estiverem. Se é em casa. Se é na igreja, na igreja. Se é na escola, na escola. Se é no trabalho, no trabalho. Se é na rua, na rua. Então, tem a ver com a vida toda e com o que cada uma de vocês e cada um de vocês faz, onde vocês estiverem. Santificar esse lugar onde vocês estiverem. Desde coisas simples, desde as intenções com as intenções que cada um possa viver esse momento. Então, é também uma obra que não fica somente nesse momento da, da pequena comunidade.